Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos. De hoje nós vamos estudar a respeito da avaliação da pedagogia do exame, assim denominada por Cipriano Lucchesi. Cipriano Lucchesi é um pesquisador, um estudioso das questões da educação, especificamente da avaliação, isso desde lá 1968 que ele estuda e trata aí essas questões, né, da avaliação escolar. E a respeito da avaliação, ele fala dos aspectos da avaliação que tem a vertente aí mais filosófica, mais política, pedagógica, e também ele não esquece de falar dos aspectos sociológicos da avaliação. Então ele entende aí a avaliação nessa globalidade do conceito de avaliação, certo? Então, avaliar as aprendizagens é uma especificidade da avaliação que está ligada à educação e que o objetivo da avaliação para Cipriano Lucchesi é diagnosticar. É uma experiência, diagnosticar uma situação. Então, você vai experimentar e identificar determinada situação, determinado estado de coisas, para que isso você melhore os resultados da aprendizagem. Então, a avaliação terá aí essa ligação direta com um resultado mais satisfatório do ensino e aprendizagem. Na escola já tem um sistema de avaliação e que ele é bastante complexo. E o Cipriano Lucchesi nos alerta o seguinte: as escolas, apesar de terem esse sistema de avaliação bastante complexo, eles ainda praticam, né? As escolas ainda praticam a pedagogia do exame, que eles chamam de avaliação. E ele vem dizer que não, avaliação é uma coisa e a pedagogia do exame é outra. E não é o que a gente chama de avaliação. Então, pedagogia do exame é uma coisa, nessa situação de examinar, é bem diferente de avaliar para Lucchesi. E essa é a razão desse vídeo, né, de hoje, da gente identificar o que é examinar e o que é avaliar. Bom, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, aponta aí nos comentários o que você está achando do vídeo, se você tem alguma dúvida ou algum tema e algum assunto que você queira ver por aqui, ok? Não esquece de deixar seu like e vamos em frente. Bom, vamos ver o que o Cipriano Lucchesi nos traz a respeito da pedagogia do exame. Ele fala que tem 3 características muito importantes e fundamentais para a gente identificar o que é essa pedagogia do exame, ok? Então, a gente vai anotar aqui. Olha só, pedagogia do exame, certo? Ó, pedagogia do exame. O que é para Lucchesi, que vai caracterizar, né, essa pedagogia do exame. Primeira coisa, pedagogia do exame para Lucchesi é algo pontual, é algo que é marcado no tempo, tá? Então é pontual, certo? Então um exame é pontual, ou seja, ele só vai interessar e avaliar e considerar aquilo que está acontecendo naquele momento específico, naquele momento do exame. Não importa nada o que tenha acontecido antes, não importa o que está acontecendo durante o exame e não importa menos ainda o que vai acontecer após o exame. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo, né, de uma situação pontual, o Enem, tá? O Enem. Ó, o Enem, ou vestibulares, ou mesmo o concurso, que é algo para o que a gente está estudando, certo? Ó, concursos também têm esta característica, eles são pontuais e eles não querem saber o que é que a pessoa sabia antes, também não quer saber se a pessoa é um bom estudante, não vai considerar nada, nem o que virá dali para frente.
Então, não considera o passado, não interessa se o estudante era um bom estudante, se era dedicado, se ele conhecia o assunto, né, a área de conhecimento que está sendo ali examinada, e só aponta o aqui e o agora, ou seja, é nessa prova. Se nessa prova tá ok, beleza, tá aprovado. Se não, não vai entrar na faculdade, não vai ter um bom desempenho no Enem, não vai ser aprovado no concurso. Ou passou no concurso, né? Passou no Enem, passou no vestibular. Agora, isso tudo independe se a pessoa é bom estudante ou não. Se nesta prova ele teve um bom desempenho, ok, está classificado. Se não teve um bom desempenho, está descartado, está eliminado. Então, o exame é pontual, é num momento específico e pronto, acabou. Um exemplo do passado, né? A história do estudante é toda desconsiderada. Então, não se leva em consideração aquilo que o estudante percorreu, os caminhos que ele passou, ou mesmo o desempenho dele num dado período, porque só vale naquele momento. E a mesma coisa vale em relação ao futuro. Olha só. O professor Lucchesi, ele tem uma experiência que ele investigou vários professores, né? Ele fez pesquisa com vários professores, ele entrevistou muitos professores. E a maioria dos professores, para não dizer a unanimidade dos professores que ele entrevistou, ele colocou a seguinte situação. Numa sala de aula, o estudante termina ali o seu teste, ele entrega a folha de respostas para o professor e ele começa a sair da sala. A hora que ele está passando ali pela porta, ele se lembra de uma determinada questão. Ele se lembra da resposta correta e ele lembra que ele escreveu errado isso no teste. E ele volta. Aí ele volta para o professor e pede para rever aquela questão. Ele pede para o professor, posso rever? Eu coloquei a minha resposta errada e tal. Simplesmente, qual é a resposta que os professores dão para essa situação? Quase que unanimidade. Eles falam que não, que a oportunidade para escrever e para colocar as respostas certas já passaram. Então você vê que 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos depois, ele já acabou. Então é pontual. Não considera nem o passado e também não considera o futuro, nem que esse futuro seja imediato. Né? Mesmo segundos depois, é só naquele momento e acabou. Por isso, essa característica de ser pontual, ok? Uma outra característica dos exames, né, é que o exame será sempre classificatório. Ele vai colocar os estudantes numa ordem, tá? Então, o exame é classificatório. Ok? Então, ele vai colocar os estudantes numa classe. A classe dos aprovados, a classe dos retidos, a classe de acordo com a nota, a classe de acordo com o conceito, enfim, vai ordenar os estudantes, por exemplo, de 0 a 10. Agora, essa classificação, infelizmente, e por isso que ele chama, né, da pedagogia do exame, esta classificação é permanente. Ela é pontual, né? Porque ela foi feita ali naquele momento, mas ela é permanente no sentido de que ela é definitiva. Essa classificação toda é definitiva. Tem uma média aí de notas, de conceitos, tem um histórico escolar que vai colocar ali as notas, os conceitos daquele estudante de uma maneira definitiva, de uma maneira que está classificando os estudantes definitivamente. Isso ele vai levar para o resto da vida. Então, aquele histórico escolar vai ser sempre com aquelas notas, independentemente de o estudante ter superado alguma dificuldade ou ter aprendido outras coisas. Aquela nota vai ficar e vai ficar a marca para sempre. E essa classificação fica
Vou dar um exemplo aí de ficar preso nessa nota. Olha só, o estudante vai e faz uma prova e ele não foi muito bem, ele tirou 2. De 0 a 10, ele tirou 2. Aí o professor chama esse estudante e fala, escuta, olha, estuda um pouco mais, se dedica um pouco mais e tal, reveja determinados conceitos, questões, etc. Ok, né? O estudante então vai e estuda. Passou um tempo, esse professor reaplica ou faz uma outra avaliação, ou a mesma, ou ele faz outra, não importa. Ele faz uma outra avaliação para esse estudante. Dessa vez, o estudante tira 10, tá? Numa escala de 0 a 10, ele tirou a nota máxima, né? Na segunda oportunidade, na segunda tentativa. Bem, agora, pensando aí que o professor Lucchesi, ele também entrevistava, né, os professores, conforme já comentei com vocês, imagina que ele também está entrevistando professores e colocando essa situação. O que é que a maioria dos professores responde? Que vai aplicar a média, ou seja, que esse estudante terá a média 6. Ele terá nota 6. O que significa esse 6 na vida do estudante? Significa que se desconsiderou aquilo que ele estudou e aquilo que ele aprendeu. Ele foi capaz de tirar 10. E por que é que o professor vai atribuir 6 para o estudante? Porque tirou uma média, ou seja, aquele 2 que o estudante tinha tirado anteriormente, antes de aprender, antes de se dedicar aos estudos, está amarrando o estudante. Está prendendo o estudante no passado. Então, aquele 2 que ele foi mal classificado vai ser uma marca, vai ser um peso, uma prisão para esse estudante. Que uma possibilidade que o estudante teve de demonstrar que houve aprendizagem, que ele se desenvolveu, que ele aprendeu outros conceitos, que ele aprofundou aquela matéria, é tudo desconsiderado. Então, esse estudante fica com média 6. Percebe? Então, daí esse entendimento de que a pedagogia do exame tem este caráter classificatório, e é um caráter classificatório que chega a ser permanente, né? Então, essa classificação, ela é permanente, ela permanece. Certo? Percebeu? Bom, outra característica, são 3, né? Outra característica da pedagogia dos exames é que o exame, na visão de Lucchesi e da nossa também, né? Porque é fato isso tudo que ele está trazendo para a gente, a pedagogia do exame tem um caráter seletivo, ou seja, ela vai selecionar os estudantes. Ele vai colocar para dentro ou vai colocar para fora, certo? Então, são os aprovados e os retidos. São os classificados no concurso para ter um lugar garantido para assumir, né, para tomar posse, e a grande maioria vai o quê? Ser excluída, porque só os poucos entrarão. Olha o vestibular, olha o Enem, olha o concurso, quantos são os candidatos, quantos são os inscritos e quantos vão ingressar. Tá, agora, isso tudo, né, essa característica de seleção, de exclusão, né, e ele aqui está sendo seletivo exatamente porque a pedagogia do exame é excludente, certo? Ela só vai selecionar alguns, a despeito da quantidade toda de pessoas que está ali participando. E isso ocorre dentro das escolas. Olha só, quantos alunos, quantos estudantes entram no primeiro ano do ensino fundamental, ou agora, né, de acordo com a LDB, entram com 4 anos já na educação infantil. Quantos ingressam na educação infantil, no primeiro ano do ensino fundamental, e quantos terminam o terceiro ano do ensino médio? Percebe que a escola é excludente? Então, entram muitos alunos no primeiro ano e vão terminar
outros alunos. Então, não será a totalidade dos alunos que entrou que vai concluir. Então, a escola também acaba contribuindo para essa exclusão, para esta seletividade dentre os estudantes. E aí, evidentemente, é uma pedagogia que exclui, né? É uma pedagogia que seleciona. Então, a pedagogia do exame, no entendimento de Lucchesi, e é o que ele quer nos trazer, é exatamente isso. Quantos vão terminar, e mesmo num curso superior, né? Quantos ingressam no primeiro ano, no vestibular, né, ou logo depois de terem sido aprovados pelo Enem, e quantos vão concluir, quantos serão graduados, quantos terminarão, concluirão o curso. Então, as escolas também são excludentes. Belezinha? Agora a gente vai ver a questão da avaliação. A gente viu até agora o exame, né? Essa pedagogia do exame, que é isso que o Lucchesi chama, né, de pedagogia do exame. Essas três características, que o exame ele é pontual, ele é classificatório e ele é excludente, ele é seletivo. Bem, por oposição à pedagogia do exame, há a avaliação, certo? Então, o Lucchesi chama de avaliação algo por oposição à pedagogia do exame. E ele vai também trazer três grandes características da avaliação, em contraposição exatamente às três grandes características da pedagogia do exame. Então, olha só, primeira coisa que ele fala, se a pedagogia do exame é alguma coisa pontual, a avaliação não é pontual. Então, a avaliação, olha, ela não é pontual, certo? Ou seja, considera-se o que está acontecendo, no presente, considera-se o que vai acontecer no futuro próximo ou num futuro mediano ou a longo prazo, vai se considerar o que está por vir, né? O que virá aí do futuro. Bom, o estudante não sabe, ele não sabe ainda, ele pode vir a saber. Ele vem a saber, né? É daqui um mês, uma semana, um bimestre, um semestre, um ano, não importa. Ele vem a saber, ele vai ter oportunidades de aprender e se desenvolver. Então, ela não é pontual. A avaliação considera aí esta questão da temporalidade. Considera o passado, considera o presente, considera também o futuro. Outra característica da avaliação é que ela não é estanque, né? Ela não é excludente, mas ela é dinâmica, ó, dinâmica. Ela está em movimento, ela está acontecendo. Ela é dinâmica porque ela é também diagnóstica, tá? Como que ela é diagnóstica? Porque pensa-se e considera-se uma possibilidade de melhoria. Então, ela é diagnóstica para melhorar, tá? E aí, não é muito diferente daquela situação de diagnóstico médico, né? Por que o médico faz um diagnóstico? Ele faz um diagnóstico daquela situação para melhoria do paciente. A mesma coisa com o professor. Ele vai fazer a diagnose, né? Ele vai fazer a situação, vai avaliar a situação diagnóstica para pensar possibilidades de melhoria, para que esse estudante se desenvolva. Então, o Lucchesi, olha, ele alerta também para outros nomes que a avaliação pode ter. E aí ele considera todos os outros nomes, inclusive de outros autores bastante conhecidos e que você vai se identificar agora. Olha, ele fala que essa avaliação dinâmica, diagnóstica, ela é também chamada de dialética. Ela é também chamada de formativa, de dialógica, de mediadora. Enfim, todos esses nomes tratam da mesma coisa. Afinal de contas, a avaliação
para ser avaliação, ela tem que ser diagnóstica, ela tem que ser avaliativa, formativa, ela tem que ser dialética, dialógica, mediadora. Então, ela vai comportar aí todas essas características. E outra característica importante para avaliação, e aí seria a terceira característica, né, que o Lucchesi nos traz, é que a avaliação, ela é, e deve ser dessa maneira, né, includente. É isso mesmo, por oposição à pedagogia do exame, que é excludente, então a avaliação, ela é includente. Então, é uma avaliação que inclui, certo? Ela coloca para dentro, ela considera, ela põe para dentro aquilo que estava fora, certo? Então, ela fala assim para o estudante, né? Esse tipo de avaliação: olha, vem para cá, né? Entra, porque você não sabe ainda, mas você saberá, você vai conseguir, você vai chegar lá. Então, se a pedagogia do exame, ela exclui, ela põe para fora, ela classifica, ela fala, olha, você está fora porque você não passou, você não teve nota, você não teve um bom desempenho na prova, a pedagogia da avaliação, que inclui, ela coloca, você não sabe ainda, mas você vai saber, vem para cá, né? Então, a postura do professor tem que ser de avaliar e não de examinar. O professor, ele vai examinar, ele faz o quê? Ele coloca o estudante para fora. E não é isso que a gente quer, né? Daí essa expressão que o Lucchesi fala, e muita gente explora isso nas bancas, né? De uma avaliação amorosa. Mas o Lucchesi, ele deixa muito claro que se a avaliação ela é amorosa, é um ato amoroso na avaliação, né? Ela não é nem pieguice, nem muito menos ligada a essa questão de paixão. Não é nada disso. Quando ele fala que a avaliação é um ato amoroso, é um ato de respeito para com o outro, é um ato de acolhimento das dificuldades, dos limites, é a inclusão desse estudante, que ele carrega em si também essa relação, muita autonomia. Então, o sentido da inclusão desse estudante. Então, quando você ouvir falar de uma avaliação num sentido amoroso, ligue com Lucchesi, né? É palavra-chave do Lucchesi, mas nesse sentido da inclusão. Ele vai tratar, então, da avaliação como um ato amoroso. Essa avaliação que inclui, que acolhe, que entende as dificuldades e os limites das pessoas, ok? Bom, se o vídeo chegou até você, pode chegar a muitas outras pessoas. É só você compartilhar, é só você divulgar o canal, fazendo aí também seus comentários, deixa aí seus comentários, seus pedidos, as suas dúvidas e deixa também seu like, ok? Vamos resolver a questão? Ver como é que esse assunto cai na prova, como isso cai numa prova que é excludente, que é o concurso público, nosso objeto de estudo? Vamos lá? Olha só, vamos lá resolver essa questão. Questão 1, 2021, da GV, né, Fundação Getúlio Vargas, do TJ de Roraima. Rondônia, desculpa, Rondônia. Analista judiciário, prova para pedagogo. Para Cipriano Lucchesi, o ato de avaliar implica dois processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir. A gente acabou de ver, né? Aqui não é possível uma decisão sem um diagnóstico, e um diagnóstico sem uma decisão é uma ação interrompida. A respeito desses dois processos na avaliação da aprendizagem escolar, analise as afirmativas a seguir. 1. O ato de diagnosticar implica constatar o estado de uma atividade ou de uma habilidade de aprendizagem, levando em consideração a natureza de cada campo do conhecimento. Ok, é isso mesmo, né? Então, eu vou diagnosticar, eu vou avaliar diagnosticando, né?
constatando um estado, né? Uma atividade, ou seja, eu vou olhar para aquela situação e vou fazer o diagnóstico, ok? 2. O ato de diagnosticar gera uma qualificação. Essa qualificação pode ser positiva ou negativa, a respeito do objeto em avaliação, o que, por sua vez, conduz à escolha de estratégias didáticas. Também perfeito. Por quê? Avaliou de uma maneira positiva. Ok, aquele conteúdo foi aprendido, aquele conteúdo está dominado, vamos seguir. A avaliação diagnóstica foi negativa. Então, vamos rever, vamos retomar determinados conceitos, determinados conteúdos. Então, isto aqui está correto, porque vai gerar, né, para cada diagnóstico, vai gerar uma estratégia, vai gerar uma ação. 3. O ato de decidir não é neutro, estando subordinado aos objetivos da aprendizagem que se pretende alcançar, às necessidades pedagógicas e aos meios disponíveis. Perfeito, é isso mesmo. O ato de avaliar não é neutro. Há toda uma subjetividade em quaisquer avaliações. Então, sim, isso vai implicar também na avaliação, mas você tem que pensar a avaliação a partir dos objetivos da aprendizagem. O que você quer conseguir aí com essa aprendizagem? É a partir daí que a avaliação tem que ser considerada e pensada, ok? Então, as 3 frases estão corretas, né? A 1, a 2 e a 3 estão corretas. Então, ó, está correto o que se afirma em somente 1 não, 2 não, 1 e 2 não, 1 e 3 não. Então, nossa alternativa correta é mesmo a alternativa E, 1, 2 e 3 corretas. Essa estava fácil, hein? Vamos gabaritar mais uma? Olha aí, questão de número 2, 2021, Banca Omini, Prefeitura de Aspásia, São Paulo, professor de Educação 1, PEB 1. Vamos lá. Lucchesi ressalta que o papel da avaliação é diagnosticar a situação da aprendizagem. Perfeito, é isso mesmo, né? A gente acabou de ver. Tendo em vista subsidiar a tomada de decisão, né? Para a melhoria da qualidade do desempenho do educando. Beleza. Dentro desse conceito, a avaliação é, então, para Lucchesi, o que a avaliação é? Classificatória e diagnóstica, contínua e emancipatória, processual e dinâmica, interativa e inclusiva. Olha, cuidado, porque aqui nessas alternativas tem várias palavras que o Cipriano Lucchesi utiliza. Cuidado para você não cair numa pegadinha, tá? Classificatória e diagnóstica, não. O Cipriano Lucchesi não coloca que a avaliação a diagnóstica, né, ela vai ser classificatória, mas ela vai cumprir esse papel, né, de subsidiar uma decisão. Ela vai te dar instrumentos para você tomar uma atitude e, consequentemente, de melhoria desse processo de ensino e aprendizagem, ok? Então, não é a alternativa A. Alternativa B, contínua e emancipatória. Bem, ela pode ser sim contínua, mas o emancipatório, gente, isso aqui é uma expressão muito mais ligada aos conceitos de Paulo Freire do que aos conceitos de Cipriano Lucchesi. Embora ele fale que a avaliação, sim, ela pode ser emancipatória, ela pode ser dialógica, dialética. Então, ele vai trazer esses conceitos, mas não é isso que a questão está perguntando, hein? Olha só, dentro deste conceito, para o Lucchesi, o que é a avaliação, né? E esse conceito de que a avaliação vai diagnosticar para uma ação, né? Para uma tomada de decisão. Então, ela não será contínua e emancipatória. C, processual. Ok, porque eu não preciso
fazer uma avaliação diagnóstica estanque. Essa avaliação diagnóstica, ela pode ser também processual. Ela pode também ir acontecendo ao longo do processo ensino e aprendizagem, tá? Então, ela sim é processual e dinâmica. Sim, ela é dinâmica, ela está em constante modificação. Ela aceita e entende questões do passado, do presente e do futuro. Então, é a nossa alternativa. Mas vamos ver a alternativa D, interativa e inclusiva. Olha, interativa ela até é, né? Mas essa questão da inclusão é aquela avaliação que coloca para dentro, é aquela avaliação que entende que se o estudante não sabe agora, ele saberá daqui a pouco. E aqui a gente quer saber exatamente do conceito de avaliação, que ela é sim processual e ela é sim dinâmica. Então, essa questão da interatividade nem está tão presente assim na diagnóstica, que é muito mais para subsidiar o trabalho do docente. A avaliação diagnóstica, ela está aí para subsidiar o docente para que ele tome uma atitude posterior. E aí sim ele pode, depois de tomada a decisão, ter essa característica inclusiva. Então, nossa alternativa correta para esta segunda questão é a alternativa C, que eu também tenho certeza que você gabaritou. Bora lá resolver mais questão? Olha aí, questão de número 3, 2021, Aroeira, Prefeitura de Lusiânia, Goiás. Ó, eu tô errando tudo hoje, hein? É de Goiás, professor 1. Lucchesi, 2009, afirma que a avaliação diagnóstica é um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, pode-se afirmar que a avaliação diagnóstica se constitui um momento dialético. Ok, pois provoca ação, provoca reflexão e interpretação do que ocorreu ao longo do processo de aprendizagem, ok? Com base no exposto, é correto afirmar que a avaliação diagnóstica é... Então, o que é a avaliação diagnóstica para Cipriano Lucchesi? Um mecanismo capaz de mensurar totalmente a quantidade de apreensão do conhecimento do aluno? Totalmente não. Não dá, nem numa avaliação pontual, nem numa avaliação diagnóstica. Não dá para a gente mensurar, né, quantificar completamente aquilo que o estudante aprendeu. Então, não é a nossa alternativa. B. Um instrumento que se apoia na disciplina e no comportamento da turma e permite a classificação por meio quantitativo de acordo com o desempenho dos estudantes? Não, né? Primeiro que ele não fala em disciplina, ele não fala em comportamento, porque ele fala de avaliar aprendizagens, tá? Jamais ele quer uma educação classificatória, uma avaliação classificatória, isso não cabe no pensamento de Lucchesi. Por meios quantitativos, não, ele fala sempre de qualidade, de quantidade, jamais, até porque a quantidade classifica, né? E faz a seleção, se exclui ou não, tá? De acordo com o desempenho do aluno. Não. C. Um instrumento avaliativo utilizado apenas no ensino tradicional? Não, ele não é usado apenas no ensino tradicional, né? Em quaisquer outras formas de ensino, sim, a gente pode usar aí uma avaliação diagnóstica que pense aí em momentos de diálogo, de reflexão, de ação. Então, não é só no ensino tradicional.
E D só pode ser a nossa alternativa correta, né? Então a gente já vai até assinalar. Mas olha, vamos lá. Um instrumento capaz de oferecer ao docente uma oportunidade de redefinir, né? Redefinição da sua postura à frente do processo de aprendizagem, validando e ou revendo o seu fazer pedagógico. Ou seja, a avaliação, ela vale muito mais para o professor rever aquilo que ele precisa retomar, aquilo que precisa ser trabalhado de uma forma mais incisiva, de outra maneira, enfim, é muito mais para rever o próprio trabalho do que para classificar, do que para selecionar estudantes. Então, nossa alternativa desta questão, a alternativa D, que eu tenho certeza que você também gabaritou, porque prestou bastante atenção no vídeo de hoje. Vamos lá resolver mais? Questão de número 4, 2022, da banca FCM, Prefeitura de Timóteo, Minas Gerais, prova para pedagogo. Ó, em uma turma, 40 alunos, 10 deles em uma escala de qualificações representada por notas que variam de 0 a 10, obtém-se a qualificação expressa pela nota 7 ou mais, ou seja, 40 alunos, 10 tiraram 7 ou mais, né? 7, 8, 9, 10. Os outros 30, ou seja, 75% da turma, obtêm qualificação abaixo de 7, chegando a 0. Então, 75% dos estudantes dessa sala tiraram de 0 até 7. Fragmento adaptado de Lucchesi. Avalie as afirmações sobre o que revelam os dados apresentados no texto acima. Vamos lá. A expressão estatística 75% se refere à qualidade da aprendizagem individual do aluno? Não, porque 75% se refere à quantidade, né? Ó, quantidade e não a qualidade da aprendizagem individual do aluno, mas está me apontando não a qualidade daquilo que ele avaliou, mas quantos estudantes daquela turma, qual é a porcentagem de estudantes. Então, está falando de quantidade e não da qualidade da aprendizagem. 2. A avaliação do desempenho da turma de estudantes marca o início da avaliação de larga escala. Perfeito, é isso mesmo, porque quando a gente trata de avaliar a turma, quando você faz uma avaliação para a turma toda, para aquela classe, né, você está sim fazendo já uma avaliação de larga escala, porque você está avaliando a totalidade dos estudantes daquela turma, ok? Então, é o começo de uma avaliação de larga escala, tá? 3. A análise da turma de estudantes está para além daqueles que aprenderam individualmente. Olha, a análise da turma, daquela situação toda, está para além daqueles que aprenderam individualmente. Isto aqui também está correto. Por quê? Eles estão analisando aqui muito mais do que só aqueles estudantes que obtiveram nota acima de 7. Então, esta situação que está posta aí, né, dos 40 alunos, 10 tiraram 7 ou mais que 7, 75% tiraram nota abaixo de 7. O que está representando isso? Que já está havendo uma análise a respeito daquela avaliação individual. Porque cada aluno foi avaliado individualmente e estão se analisando ali os dados desta avaliação individual de cada qual, tá? E então tá correto. 4. A
a qualidade satisfatória do desempenho dos estudantes, né, dos alunos, está configurada nos dados estatísticos da turma. Não, a qualidade satisfatória não está configurada, né, nos dados estatísticos, porque estaria se aí na situação estivesse sendo trabalhado exatamente os conceitos que foram aprendidos por esses estudantes de 7 a 10, né? Então, corretos mesmo, só a 2 e a 3, tá? O 1 e o 4 estão incorretos. Então, vamos lá. Está correto apenas o que se afirma em 1 e 3 não, 2 e 3. A alternativa B, aqui não adianta nem a gente ler as demais alternativas, né? Porque a nossa alternativa correta é a alternativa B. Bora lá resolver mais uma? Olha aí, deixei para a última questão, uma questão bem polêmica, tá? Porque a gente tem que estar preparado para os concursos, né? E pode cair de tudo. Então, olha só. A questão de número 5, 2021, Banca IBFC, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, para supervisor escolar. Oriundas em meio a movimentos sociais em diferentes contextos históricos, as tendências pedagógicas influenciaram as práticas pedagógicas e buscam atender às expectativas da sociedade, ora das classes dominantes, ora das classes dos trabalhadores. Cipriano Lucchesi, em 1990. Bom, aí você vai estar falando assim para mim, mas professora, a gente não viu essa questão das tendências pedagógicas hoje, a gente está estudando aqui só a questão de avaliação do Lucchesi, né? A pedagogia do exame e o entendimento que ele tem a respeito de avaliação. Bem, a gente é capaz de resolver essa questão mesmo desconhecendo. E depois, se você quiser aprofundar, procura aí no canal que tem bastante vídeo a respeito das tendências pedagógicas, ok? Mas aqui agora a gente está estudando a pedagogia do exame e a avaliação. E a gente vai ver que a gente consegue resolver essa questão. Olha só, Lucchesi complementa que as diversas teorias filosóficas pretenderam dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional em diversos momentos e circunstâncias da história humana. Sobre a tendência liberal tradicional, só quer saber da tendência liberal tradicional. Analise e relacione a coluna da esquerda A, B e C com as afirmativas expostas à direita. Então, quer que você una o A, o B e o C com 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, vamos lá. Olha só, aqui o C fala de avaliação, que foi o objeto de estudo nosso aqui, certo? Hoje. A gente não ficou trabalhando os conceitos de Lucchesi a respeito aí das tendências pedagógicas, né? E vamos pensar que, eu esqueci o que são as tendências tradicionais, eu não me lembro, né? E que fortemente, só para esclarecer, né? Fortemente em relação à avaliação, as tendências tradicionais têm um caráter da pedagogia do exame, né? Mas não é o nosso objetivo agora. Vamos ver como é que a gente consegue resolver a questão só sabendo quais são os conceitos de avaliação, conforme a gente viu agora do Lucchesi. Então, eu vou fazer de conta que não tem o A, não tem o B, só tem o C e que fala de avaliação. Bom, aí tem C como alternativa 3, o 4, o 5 e o 2. Vejam que o 1 já está fora, tá? Da alternativa que tem ligação com a letra C de avaliação. Então, a avaliação aqui não tem nada a ver nem com autoridade e nem com disciplina. Eu já eliminei uma questão aí para
que poderia ser um dificultador para mim, ok? E aí a gente vai olhar, olha só, para o Lucchesi, né, a avaliação, ela tá para preparar as questões intelectuais, a avaliação, ela é centrada no produto do trabalho, né? Naquilo que o estudante produziu, naquilo que o professor também produziu. A avaliação, ela é dialógica e de respeito. A avaliação é uma preocupação processual. Olha só, a avaliação, vamos de baixo para cima aí, tá? Ó, a avaliação é uma preocupação processual? Ela é sim uma preocupação processual no entendimento do Lucchesi. Mas, se eu considerar aí todas essas alternativas, né? Preparação para o intelectual é completamente fora do entendimento de Lucchesi. Então, eu já posso também eliminar esse item 2, que também, né, está completamente fora, né? Preparar para o intelectual não é isso o entendimento de avaliação para o Lucchesi. Estaria muito mais ligado à pedagogia do exame. Então, já está fora aí dessa questão. Então, se está fora o 1 e o 2, aonde tiver 2, eu já elimino. Olha só, eu já eliminei mais uma alternativa. Então, eu fiquei aqui com a 3, com a 4 e com a 5. E aí a gente vai ver se ela está centrada no produto do trabalho, se ela é dialógica e de respeito e se ela é uma preocupação processual. Olha só, e aqui está falando o quê? Lucchesi complementa que as diversas teorias filosóficas, porque ele fala dessa questão da avaliação, tem que estar ligada à filosofia, tem que estar ligada à política, tem que estar ligada à sociologia e tem que estar ligado também às questões de ordem econômica, tá? Então, olha, pretendem dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional em diversos momentos e circunstâncias históricas da humanidade, certo? Sobre a tendência liberal tradicional, né? Que é sim caracterizada pela pedagogia do exame. Analise e relacione as colunas. Então, a avaliação, nesse entendimento de pedagogia liberal e tradicional, ela está centrada no produto do trabalho, ela é dialógica e de respeito ou ela é uma preocupação processual? Ela não é uma preocupação processual, né? Porque a tradicional, se ela está ligada à pedagogia do exame, ela desconsidera o processo. Lembra que aquele estudante que quis rever a questão, voltou e o professor não permitiu? Então, ela não é processual, ela é pontual. Ela é dialógica e de respeito, ou seja, considera o passado, o presente e o futuro desse estudante, considera uma troca entre estudantes e professores? Também não, né? Então, só nos resta aqui, como alternativa para a letra C, que é a avaliação, só nos resta aqui, ó, o item 3, centrada no produto do trabalho. Então, não é a 5, não é a 4, só pode ser a alternativa A. Viu como é que a gente consegue resolver uma questão sem até ter o domínio completo de todos os outros conceitos? E agora a gente vai ver só para conferir. Olha só, fala que o A é 2, né? Então, o A, papel da escola é o quê? Preparar para o intelectual. Perfeito. Na pedagogia liberal e tradicional, é sim essa questão da intelectualidade, essa questão da academia é muito forte como papel da escola, tá? Depois coloca como o B o item 1. Então, a relação professor-aluno, ela está ligada a questões de autoridade e de disciplina, né?
A pedagogia tradicional tem essa característica. É uma escola silenciosa, é uma escola que os estudantes estão sentados um atrás do outro, o professor é o detentor do saber. Portanto, efetivamente, a nossa alternativa correta é mesmo a alternativa A. Tudo bem? Chegamos aqui ao término de mais um momento aí de estudos. Espero que você tenha aproveitado bastante. Não esquece de dar o seu joinha, o seu like para o vídeo continuar crescendo e o canal também. Um beijo grande e até a próxima!